Band Cidade. De último mês do ano começando, hoje é quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Obrigada pela sua companhia. A partir de agora eu trago as notícias da nossa região até às 1:55 da tarde. O jornal também está sendo transmitido ao vivo no portal bandvale.com. Boa tarde também para quem nos acompanha pela internet. Fique com a gente, o Band Cidade está no ar. Dezembro chegou e, a partir de agora, cidades da região começam a ampliar o funcionamento do comércio para facilitar as compras de Natal. Hoje, o horário estendido começa em São José dos Campos e, em Taubaté, a Associação Comercial e Industrial divulgou que a ampliação deve iniciar a partir da semana que vem. O repórter Rauston Naves está no centro da cidade e tem mais informações ao vivo. Rauston, explica pra gente como fica o funcionamento do comércio aí em Taubaté nesse fim de ano e quando que ele começa oficialmente. Boa tarde. Oi, Carol, muito boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo ligado no Band Cidade primeira edição. Aqui em Taubaté a previsão é que as lojas fiquem abertas um pouco mais tarde, a partir da próxima sexta-feira. Aí o pessoal que sai do trabalho consegue fazer as suas compras também, isso até às 8 horas da noite. E opção é que não falta, viu? Eu já estava de olho aqui também, muita gente já recebeu o 13º, então tem opção para todas as idades, para todas as cores, para todo mundo poder escolher. Em Taubaté, portanto, esse horário estendido no comércio somente a partir da próxima semana. Já em São José dos Campos, o comércio fica até mais tarde hoje, até às 8:30 da noite. Isso na quinta, hoje e sexta-feira. No sábado e domingo, o comércio fecha um pouquinho mais cedo, às 7 horas da noite. Para a próxima semana, mais perto do Natal, o comércio fica até às 11 horas da noite. Vale a gente reforçar também, Carol, que as pessoas ficam preocupadas com relação à segurança pública. Em São José dos Campos está acontecendo já uma operação conjunta entre as polícias civil, militar e a Guarda Municipal. O patrulhamento foi intensificado na região central e o mesmo deve acontecer também aqui na cidade de Taubaté. Em São José dos Campos, o pessoal fica com uma dúvida a mais com relação ao trânsito. Por aqui está tudo tranquilo, mas em São José está tendo obra próxima à Catedral. Então o comerciante pode ficar tranquilo e principalmente o motorista, o pedestre também, porque toda a região do Calçadão, da Dousana e Ricardo, vai ser liberado. A obra parou ontem e só volta depois da festa de final de ano, justamente para garantir que o comerciante receba então esse cliente e o cliente tenha passe livre para fazer as suas compras. Dá tempo ainda de você escolher o meu e o da nossa equipe de jornalismo também, viu, Carol? Tanto em São José ou Taubaté, tem horário para você comprar o nosso presente. Legal, Rauston. E já que você está aí no centro de Taubaté, podia aproveitar e dar uma olhadinha para a gente aqui também, né? Obrigada pelas informações. Boa tarde. Em São José dos Campos, um homem morreu depois de um acidente de carro que aconteceu no Jardim Altos do Santana nessa madrugada. Dentro do carro estavam um motorista e um passageiro. O condutor dirigia em alta velocidade e perdeu o controle da direção. O veículo bateu em uma árvore que fica no canteiro central da via. O motorista não resistiu e faleceu no local. Já o passageiro foi socorrido pelo SAMU. E agora a gente fala sobre viagem de fim de ano. A correria já é grande para conseguir fechar logo o destino de descanso da família nesse período de festas. Mas o problema é que muita gente esquece do mais importante, a segurança na estrada. E para atender os atrasados, algumas oficinas da região reforçaram a oferta do serviço de revisão preventiva. A gente teve um problema para exibir essa reportagem, mas não tem problema. Vamos seguir aqui com o Band Cidade. Daqui a pouquinho a gente roda essa reportagem para você poder conferir. Uma operação da Polícia Ambiental resultou na apreensão de 40 aves na região. A notícia está no portal bandvale.com. As equipes percorreram as cidades de Santa Isabel, Taubaté, Guaratinguetá, Potim, Queluz, Cruzeiro e Cachoeira Paulista. Os pássaros foram encontrados em 13 locais e eram mantidos em cativeiro sem autorização. Ao todo, os infratores vão ter que pagar R$ 25.500 em multas. As aves foram destinadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Lorena. Band Cidade faz a primeira pausa e depois do intervalo, as notícias do nosso litoral norte.
O alerta é para vacinação contra a Covid em crianças menores de 3 anos. É isso mesmo, Rafael Rodrigues? Está me ouvindo aí do litoral? É isso mesmo, Carol. A Prefeitura de Caraguatatuba faz o alerta para que pais e responsáveis levem crianças de 6 a menores de 3 anos de idade com comorbidades para tomarem a vacina. É um número bem pequeno e a gente acompanha depois do intervalo. No litoral norte, a adesão à vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a menores de 3 anos está baixa. É o caso de Caraguatatuba, que na primeira semana de imunização desse público vacinou apenas 6 crianças com comorbidades. O nosso repórter Caissara Rafael Rodrigues conta mais ao vivo sobre isso. O Rafa, como que está a situação em Caraguatatuba e em outras cidades do litoral? Boa tarde. Boa tarde, Carol, e a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Em Caraguá, bem baixo, né? Nem 10% praticamente do público-alvo, que são aproximadamente 60 crianças, né? Então tem 60 doses disponíveis para crianças de 6 a menores de 3 anos e vale lembrar, inclusive, que essa dose é específica para crianças, né? Muitos pais têm esse receio de achar que as doses que são aplicadas nos adultos também serão aplicadas na criança. E não, são específicas para esse público-alvo. Em Ubatuba, inclusive, também, na próxima quarta-feira, no dia 7, 120 vacinas também serão disponibilizadas para um público de 6 meses a crianças de 2 anos. Então, podem procurar os pais e responsáveis, podem procurar as unidades básicas de saúde em Ubatuba para realizar essa vacinação, que é super importante. Ainda mais agora, na temporada, com a descida de muitos turistas, é o momento ideal de vacinar todas as crianças. Falando de Caraguá, só para fazer um alerta, todas as unidades estão aptas aí para dar vacinas nas crianças, sempre das 8 às 17 horas. Então fica o alerta, são 60 vacinas disponibilizadas e nem mesmo 10 crianças com comorbidades, vale lembrar, foram vacinadas. Fica esse alerta, você pai responsável já pode levar as crianças para vacinação. Carol. Alerta super importante, né, Rafa? Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Agora sim, a gente exibe a reportagem sobre algumas oficinas aqui da região que estão reforçando as revisões preventivas para quem vai viajar agora, principalmente nesse fim de ano. Foi durante uma viagem de férias ao Rio de Janeiro que o carro de Daniele deu problema. Uma experiência horrível. O carro deu pane, perdeu a força. E aí a gente com muito custo conseguiu descer o caminho que a gente estava fazendo e com muito custo conseguiu subir também e depois trouxemos para o conserto. A Daniele aprendeu a lição da pior forma, por isso já correu para levar o veículo para revisar. Ela está com viagem marcada para Santa Catarina e prefere deixar o carro em ordem. Mando para revisão a cada 3 meses. Não perde, né? Não perco. Se eu não posso trazer, eles vão na minha casa e buscam e depois me devolvem no horário que eu preciso, mas eu não deixo ter revisão. Porque sair com 2 crianças tem que estar tudo no esquema, né? Para evitar que as férias se tornem um problema, o Detran recomenda que os motoristas façam uma revisão nos veículos antes de pegar a estrada. Essa oficina em São José dos Campos, por exemplo, já registra um aumento de 30% na procura dos serviços neste último mês. Antes de viajar, é importante ficar atento a alguns itens do veículo, entre eles os pneus e os freios. Os itens mais procurados, né, que faz parte dessa preventiva, é o freio, a suspensão, correia dentada para alguns modelos que tem a correia dentada e a parte do arrefecimento. O motor fazendo barulho, as luzes do painel são muito importantes, são indicadores que quando há algum problema, as luzes são as primeiras a acender ali, ou perceber alguma coisa diferente no carro, já procurar um profissional justamente para estar verificando. E a expectativa é que em dezembro o movimento da oficina aumente ainda mais e registre um crescimento de 50%. São os motoristas que querem sair para as férias com segurança. Não pegar estrada justamente para não ter nenhum risco aí à segurança. A gente pode confiar, né? Que não vai ficar na estrada, o máximo que desce é se for muito azar mesmo.
Boa notícia para quem procura emprego. Agora é um bom momento para conseguir uma vaga no mercado de trabalho em São José dos Campos. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que a cidade registrou em outubro o melhor resultado do ano em relação às vagas abertas com carteira assinada. O destaque ficou para o setor do comércio. Com o início das contratações temporárias, a Daniela conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Desempregada há 3 meses, ela foi contratada por esta loja em São José dos Campos para o período de maior movimento no comércio, as vendas de Natal. Eu estou mega feliz porque eu vi que assim os meus propósitos eles se encaixaram muito bem com o da empresa, né? E aí estamos juntos para a gente encontrar os objetivos. Mais pessoas também devem ser contratadas. O quadro de funcionários da loja deve ser ampliado em 20% nos próximos dias. A princípio, são vagas temporárias, mas podem ser que sejam efetivas também, depende do desempenho do funcionário na loja. Graças a Deus a gente está retomando, o comércio está retomando, né, novamente aí após pandemia, e é isso que a gente espera. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no Vale do Paraíba, foram criados 3.610 novos postos de trabalho em outubro. São José dos Campos foi destaque com 1.700 vagas, o maior saldo positivo mensal de empregos registrado este ano. O setor de serviços foi o que mais gerou oportunidades na cidade. Foram 856 no mês passado. Depois veio o comércio, 527 novas vagas. Um crescimento surpreendente. Em setembro, o setor havia gerado apenas 77 vagas. O salto na geração de empregos entre setembro e outubro no setor de comércio em São José dos Campos é algo que chama a atenção. Mas há detalhes muito específicos por trás disso. As inaugurações de lojas de grandes redes na cidade geraram 500 dessas vagas. E inaugurações de lojas de grandes redes não é algo que acontece todos os meses. Para novembro e dezembro, a expectativa é que as contratações temporárias mantenham a geração de empregos no setor em alta. Mas o presidente do Sincomércio não está muito otimista. 2 grandes lojas que se inauguraram em São José no início desses 10, 15 dias, só as 2 já contrataram quase 500. E as pequenas que estão contratando por aí? E São José, que é muito grande. Então, o comércio varejista de São José dos Campos é o comércio forte da região. A gente tinha que estar contratando. Me preocupa muito. Ontem à noite, em Brasília, teve a premiação nacional Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Áquila. O Vale do Paraíba estava representado pela cidade de Pindamonhangaba, que foi vencedora na etapa regional da categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Foram 6 categorias avaliadas em cidades de todo o Brasil: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O evento reuniu os municípios vencedores de cada região do Brasil, que entre eles disputavam o Prêmio Nacional. Muito importante para nós, a região do Vale do Paraíba, ter um representante num concurso nacional, né? A nossa região estar representada, para a gente é um orgulho. Queremos que o ano que vem a gente tenha mais cidades representadas no concurso da Band. Na etapa anterior, o município de Pindamonhangaba venceu na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana e era o representante da região do Vale do Paraíba na noite de ontem. Mas mais do que isso, já está aqui, saber que o ano que vem a gente vem forte para buscar esses indicadores, né? E o resultado disso é entregar para a sociedade resultados, né? Isso já deixa a gente muito tranquilo e sabendo que tem um foco. A iniciativa tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar práticas públicas de boa gestão, transformando projetos e ideias em melhorias para os cidadãos. Os bons modelos devem ser copiados e melhorados. E eu acho que é esse o propósito do concurso, do Cidades Excelentes, para que a gente tenha sempre bons modelos a seguir. Infelizmente, Pinda não venceu a etapa nacional, mas vale ainda a parabenização pela vitória regional. Ano que vem a gente espera que mais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira possam estar presentes no prêmio Cidades Excelentes.
Mais uma parada no Band Cidade, daqui a pouco tem a previsão do tempo para toda a região. Vamos ver como está o dia ao vivo no litoral? Essa é a praia de Toque Toque Pequeno, em São Sebastião. Nesse momento faz 28 graus por lá. Agora a hora certa para você, 12h e 45 minutos. O assunto agora é previsão do tempo. O calor pode causar temporais na região. A Amanda Souza tem os detalhes. Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. Com a atuação de instabilidades em altos níveis da atmosfera, nuvens carregadas ainda se formam e o mês de dezembro começa com expectativa de chuva na região. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo, pode chover nesta quinta-feira em forma de pancadas, inclusive acompanhadas por trovoadas, ventos e até eventual queda de granizo por conta da combinação da umidade e do calor. A temperatura máxima hoje pode chegar a 30 graus em Monteiro Lobato, pode fazer 29 em Lorena, 26 em Santo Antônio do Pinhal, 28 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, também calor, sensação de tempo abafado. Máxima hoje que pode alcançar os 30 graus. Nos próximos dias, até o final de semana, ainda muito calor, expectativa de chuva, não se descartando o risco de temporais. Máximas que devem chegar a 31 graus na sexta e também no sábado. Com relação ao litoral norte de São Paulo, ondas de até 1,5 metro de altura e ventos de até 50 km por hora em Ilhabela. Agora a gente volta a falar de Natal porque a data é sinônimo de fartura. Muita gente costuma encher a mesa para reunir a família. Mas nem todo mundo pode ou quer dar aquela exagerada na comilança. Por isso, tem sido cada vez mais comuns lugares que vendem opções saudáveis e que também atendem quem tem algum tipo de restrição. É o caso dos veganos, vegetarianos e dos celíacos, por exemplo. Olha só esse chocotone e esses mini panetones. São delícias natalinas, como outros itens que aparecem na mesa. Mas eles são feitos de uma forma diferente, com ingredientes para tornar as receitas mais saudáveis. Por querer mudar o estilo de vida da família, como a gente gostava muito de comer doces, pães. E fui estudando até hoje, cada vez me inventando mais e trazendo o melhor, para uma alimentação saudável, tanto para mim quanto para as pessoas. Opções para as ceias de Natal. As receitas trocam itens mais populares por ingredientes tão gostosos quanto, mas menos calóricos, por exemplo. E a variedade é grande. É rica em gordura e proteína. E no caso, a minha gordura são os azeites, a manteiga de coco, os ovos, que são a proteína, a gordura das manteigas, e das farinhas de oleaginosas, que são a castanha de caju, amêndoas, castanha do Pará. Não trabalho com amendoim, que ele é muito alérgico e causa muita alergia, entendeu? Então, não trabalho com amendoim. E para os diabéticos, como eu falei, sem açúcar. Então, assim, o low carb, direcionado para diabéticos, ele a 90% da receita são farinhas de castanhas, farinhas de oleaginosas. Aí vem a linhaça, vem os ovos, vem o azeite, uma farinha de coco, tudo farinhas permitido na dieta low carb. Nenhum dos itens dessa mesa usa leite de origem animal, conservantes ou qualquer tipo de produtos químicos. Numa padaria, por exemplo, o pãozinho que você compra é água, leite, às vezes ovos, às vezes não, e um pouquinho de conservantes também. Já esse pãozinho, ele tem farinha de arroz, farinha de castanhas, azeite e ovos. Ele sozinho é praticamente uma refeição completa. O bombom não usa açúcar refinado e também não usa leite de origem animal. E o sabor é igual a de um bombom comum, digamos assim, recheado de cupuaçu, inclusive esse. O pão de queijo não tem queijo. Esses itens eles servem para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar e também para pessoas que estão mudando o estilo de vida. A Ana Paula começou com essa ideia diferente após problemas de saúde e também devido às restrições geradas pela pandemia. No fim das contas, ela descobriu do que realmente gosta. Estava trocando a alimentação da família por opção e eu resolvi entrar nessa linha funcional, saudável, sem glúten, sem lácteos, sem açúcar. E começou trocando assim, troquei para atender a família. A saúde em primeiro lugar, claro. Portanto, mesmo na hora de conhecer delícias diferenciadas e saudáveis como essa,
é preciso contar com acompanhamento profissional. Afinal, cada pessoa tem uma necessidade nutricional diferente. Hoje a gente vive num mundo com uma disponibilidade alimentar, uma oferta alimentar muito grande. A gente tem alimentos saudáveis, não saudáveis, fitness, não fitness, industrializados, alimentos caseiros. E a gente fica um pouco perdido do que fazer diante da nossa rotina, do nosso cenário de trabalho, enfim. Então, o nutricionista ele vai te auxiliar a como fazer essas escolhas alimentares sem que você cause nenhum prejuízo para a sua saúde, seu bem-estar. E assim, com essas imagens que dão água na boca, termina o Band Cidade. Vem aí o Falando Nisso com Águida Queiroz. Lembrando que você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, 99716 8021. Sugestões de pauta, comentários, fotos, vídeos, sua mensagem é muito bem-vinda. Logo, logo a gente começa a mostrar a sua participação por aqui. Band Cidade.